O Grande Reset, a sombria verdade revelada. Existe um mistério que poucos ousaram desvendar. Um plano maligno que, se for consumado, transformará você, seus amigos e familiares, em meros escravos de um sistema opressivo. Enquanto compartilho essas palavras, esse plano avança sorrateiramente, camuflado em meio ao cotidiano. Concebido há mais de um século, ele se ergue como uma sombra que cresce em silêncio, prestes a culminar na maior fraude da história. Alguns já tentaram alertar a humanidade, mas aqueles no poder sempre encontraram maneiras de silenciar os que ousam falar a verdade. O preço dessa verdade é exorbitante, mas sempre haverá quem esteja disposto a pagá-lo. E neste momento, esse alguém sou eu. Em junho de 2020, o Fórum Econômico Mundial divulgou um vídeo intitulado Grande Reset. Com uma trilha sonora inspiradora, parecia mais uma propaganda otimista, insinuando que o mundo precisava de uma reinicialização para alcançar harmonia e felicidade. Porém, a pergunta crucial permanece: a que custo? A maioria já ouviu falar do fórum, mas poucos realmente compreendem sua verdadeira essência. Imagine um jogo de xadrez global. Enquanto os reis, rainhas, bispos e peões se movimentam, o fórum não é um dos jogadores. Ele é quem manipula as peças, antecipando cada jogada. Isso levanta questões inquietantes. Quais são as intenções por trás daquele vídeo? O que se passa na mente de pessoas tão influentes? Considere a ambição desmedida. Aqueles no topo estão dispostos a fazer o que for necessário para alcançar seus objetivos, e o maior obstáculo que enfrentam é a liberdade individual. Como convencer bilhões a renunciar a essa liberdade? Utilizando seu poder para desestabilizar economias, fomentar conflitos e controlar a mídia, eles criam um cenário sombrio, onde a vida se torna uma tragédia melancólica. As pessoas então imploram por um salvador, e é nesse momento que a solução é apresentada. Vamos recomeçar do zero. Deixem que eu resolva tudo por vocês. Tudo que o mundo precisa é de um reset. Parte 1. Segundos para meia-noite. Existe um relógio, não como os comuns que marcam horas, mas que contabiliza os momentos críticos da humanidade. Criado em 1947 por cientistas envolvidos na construção da bomba atômica, o relógio do juízo final é uma metáfora que reflete a proximidade de uma crise global. Ele avança ou recua conforme as ações humanas, e a meia-noite representa o ponto sem retorno. Neste novo cenário global, onde o poder está concentrado nas mãos de poucos, temos a sensação de que não se trata de uma mera teoria da conspiração. Os fatos são claros e podem ser verificados. O plano foi sendo cuidadosamente elaborado ao longo do tempo, e seus arquitetos não têm medo de expor suas intenções. Em novembro de 2016, o Fórum Econômico Mundial publicou um artigo intitulado Oito Previsões para o Mundo em 2030. A primeira previsão: você não terá nada, mas será feliz. Uma afirmação que se tornaria o lema da agenda da organização, que já possui um nome e uma data, o Grande Reset de 2030. Mas essa narrativa levanta muitas perguntas. Se todos não possuem nada, quem detém os bens? Para quem alugaremos ou tomaremos emprestado? E se não temos nada, isso não significa que aqueles que detêm a riqueza terão controle total sobre nossas vidas. As inconsistências são muitas. Se todos não tiverem nada e forem felizes, isso significa que os que têm tudo estarão tristes. A benevolência dos poderosos é no mínimo questionável. Decidi então investigar quem realmente está por trás do Fórum Econômico Mundial, quais são suas verdadeiras intenções. À medida que aprofundava a pesquisa, percebia que estava desenterrando um monstro, o produto de um século de planejamento e manipulação. A primeira crise financeira do século XX ocorreu em 1907 e a tensão era palpável em Wall Street. No entanto, um homem se destacou, J.P. Morgan. Ele arriscou seu próprio dinheiro para salvar bancos da falência, mas sua motivação é questionável. Seria ele um herói ou via ali uma oportunidade? Logo depois, o senador Nelson Aldrich foi encarregado de estudar o sistema financeiro europeu. Mas em uma reunião secreta em uma ilha na Geórgia, junto a banqueiros influentes, algo monumental foi arquitetado: a criação da Reserva Federal Americana, uma instituição privada que controla a impressão de moeda do país. Esse sistema é projetado para que, em crises e guerras, alguns poucos indivíduos se beneficiem, enquanto o povo paga a conta. Quando o governo precisa de dinheiro, recorre à Reserva Federal, que cobra juros, criando um ciclo vicioso de endividamento que beneficia apenas os banqueiros.
A dívida americana, após a criação da Reserva Federal, disparou em um curto período, levantando questões perturbadoras. Documentos históricos, como um relatório de 1932, já apontavam para a manipulação financeira, com a Reserva Federal sendo acusada de causar crises intencionalmente. Neste contexto, é impossível não sentir que algo está errado. O mundo enfrenta uma crise existencial e todos nos sentimos paralisados e amedrontados. O que se desenha à nossa frente é uma trama sombria que está se concretizando bem diante de nossos olhos, o enigma da crise. Em um mundo mergulhado em incertezas, as sombras de organizações secretas se estendem sobre cada aspecto da sociedade. Muitos se perguntam quem realmente se beneficia de crises globais. O que ocorreu em 2020 não foi apenas um evento isolado, foi o início de um plano muito mais amplo, um quebra-cabeças que agora se desenrola diante de nós. À medida que as peças se encaixam, fica claro que uma elite oculta, com conexões profundas entre bancos centrais, governos e megacorporações, está manobrando os eventos. O que exatamente eles pretendem alcançar com esse reset mundial? Parte 2: O jogo das elites. No coração dessa trama complexa, o Fórum Econômico Mundial, que se reúne anualmente em Davos, sob o pretexto de discutir como tornar o mundo um lugar melhor, revela-se como um clube exclusivo. Desde 1971, ano em que o dólar americano perdeu seu lastro em ouro, os problemas globais não só persistiram, como se intensificaram. A ironia é palpável. Enquanto as grandes corporações poluidoras e as organizações ambientais se reúnem, a degradação do planeta avança. Klaus Schwab, presidente do Fórum, em seu livro que surgiu como um farol de esperança durante a crise sanitária, afirma que essa é uma oportunidade rara para refletir, reimaginar e reiniciar o mundo. Mas por trás de suas palavras existe uma agenda sombria, um controle crescente sobre as populações em nome da sustentabilidade. A Agenda 2030, com seus 17 objetivos, promete erradicar a pobreza e a poluição até 2030. Mas a realidade é que a implementação desse plano implica sacrificar direitos e liberdades em prol de um ideal ilusório. Parte 3: A máscara da sustentabilidade. No centro dessa narrativa está a palavra-chave: sustentabilidade. Com isso, os líderes mundiais têm a justificativa perfeita para impor restrições e ideologias, tudo em nome de um futuro melhor. Porém, a verdade oculta é que a verdadeira motivação é a concentração de riqueza e poder nas mãos de poucos. Schwab e seus aliados, já detentores de quase tudo, almejam um mundo onde possam controlar absolutamente tudo. Para financiar essa transformação, a proposta inclui a implementação de um sistema em que a riqueza dos cidadãos será redistribuída para a reconstrução da sociedade sob a tutela de megacorporações. Os cidadãos serão levados a acreditar que é seu dever abdicar de seus bens em prol de uma causa maior, a sobrevivência do planeta. Assim, o discurso sobre aquecimento global se transforma em um mantra que todos devem seguir. Parte 4: A nova ordem monetária. O verdadeiro cerne da questão está no dinheiro, a essência da liberdade. Com a ascensão das moedas digitais de Banco Central, CBDC, o controle sobre a economia individual será absoluto. Ao contrário das criptomoedas, que promovem a descentralização e a privacidade, as CBDCs oferecem uma vigilância constante. Cada transação será monitorada, criando perfis detalhados dos cidadãos. As autoridades poderão categorizar comportamentos e determinar quem merece liberdade e quem deve ser punido por transgressões. Além disso, o dinheiro digital será programável, com restrições sobre onde e como pode ser utilizado. O objetivo é simples: eliminar a possibilidade de acumulação de riqueza e, consequentemente, o poder que ela confere. Parte 5: O futuro distópico. Ao chegarmos em 2030, o cenário que se apresenta é distópico. A maioria da população depende de uma renda básica universal, oferecida pelo governo em troca da conformidade. Aqueles que ousam questionar a ordem estabelecida enfrentarão consequências severas, desde a restrição de acesso a bens essenciais até a marginalização total. Enquanto isso, a natureza se torna um pretexto perfeito para o controle social. A pressão para adotar carros elétricos, por exemplo, ignora os impactos ambientais da produção de baterias, tudo para manter a ilusão de que estamos salvando o planeta. Conclusão: o aviso da resistência. A verdade é que estamos vivendo um momento crítico, onde as liberdades que foram arduamente conquistadas estão em risco. A verdadeira resistência reside na conscientização.
Precisamos nos unir para desmontar esse plano, questionando e desafiando as narrativas que nos são impostas. O futuro ainda pode ser moldado, mas isso requer coragem e ação coletiva para resistir ao avanço implacável dessa nova ordem mundial. O Grande Reset pode ser um conceito que ressoa como uma ameaça, mas assim como nas melhores histórias de terror, a luta contra a escuridão só termina quando a luz da verdade brilha intensamente. O teatro das crises. A cada dia, a sensação de crise e tensão permeia o mundo. Mas será que tudo isso é apenas um acaso? Ou será que essa instabilidade é cuidadosamente arquitetada? Afinal, o que muitos chamam de jogo é, na verdade, a arte de provocar crises e explorá-las ao máximo. Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, afirmou que as crises nos oferecem janelas únicas de oportunidade, uma declaração que ressoa especialmente forte após o surgimento da pandemia em 2020. Mas antes de entrarmos nos detalhes sobre Schwab e seu papel em um suposto grande plano, é fundamental entender que ele sempre foi um coadjuvante em uma peça de teatro muito maior, onde uma elite invisível controla o roteiro, manipulando atores e influenciando eventos em um palco global. Parte 2. Um teatro chamado Mundo. Você está assistindo a um espetáculo que une diferentes veículos de mídia, apresentando as mesmas narrativas. Se todos esses canais competem entre si, como é possível que todos cheguem às mesmas conclusões e usem exatamente as mesmas palavras? É difícil acreditar que essa competição seja real, não é? Poderia ser, na verdade, um elaborado teatro para dar a ilusão de escolha. Quando você faz uma compra ou escolhe um serviço, na verdade, está alimentando uma elite que controla tudo, enquanto os logotipos e marcas parecem variados, mas o dinheiro termina sempre nas mesmas mãos. Vamos examinar um exemplo comum, a Coca-Cola. Ao investigar quem são seus acionistas majoritários, encontramos que o fundo Vanguard é um dos principais investidores, e o mesmo ocorre com a Pepsi. Isso levanta a pergunta: se as duas empresas são controladas pelos mesmos investidores, elas realmente competem? Essa dinâmica se estende por toda a indústria de alimentos, onde uma pequena lista de corporações domina o mercado, e a maioria delas compartilha os mesmos acionistas. O que poucos sabem é que esse mesmo padrão se repete nas indústrias de tecnologia, farmacêutica, bancos e até mesmo nos métodos de pagamento que usamos diariamente. Os gigantes financeiros como BlackRock e Vanguard estão no comando, controlando uma vasta rede de empresas interligadas. E as previsões indicam que até 2028 elas podem ser donas de praticamente tudo. Essa influência se estende até o governo. BlackRock, por exemplo, tem relações próximas com a Reserva Federal do Zeila, e muitos de seus executivos ocupam cargos de alta relevância na Casa Branca. À frente dessa organização está Larry Fink, que, embora seja um nome visível, representa apenas a face de um poder muito maior que opera nas sombras. Assim, percebemos que BlackRock e Vanguard não são instituições isoladas, mas sim parte de uma estrutura que oculta os verdadeiros donos. A Vanguard, em particular, é notoriamente opaca, tornando quase impossível descobrir quem está por trás de sua administração. Essa elite que controla o poder não chegou ao seu status recentemente. Ela se perpetua há gerações, escondendo-se sob camadas de organizações e corporações. Por trás das boas intenções de algumas ONGs, há uma ponte entre o mundo dos negócios e da política, que serve para camuflar os verdadeiros interesses. O dinheiro flui para essas organizações, mas muitas vezes não traz soluções eficazes para os problemas que prometem resolver. Enquanto isso, iniciativas individuais, como a de MrBeast, mostram que soluções reais podem ser feitas fora do alcance das grandes organizações, colocando-as em xeque. O financiamento da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, é fortemente influenciado pela Fundação Bill e Melinda Gates, que mantém relações com as mesmas farmacêuticas que controlam o mercado. Em 2019, antes da pandemia, houve uma reunião entre a elite global para simular cenários de uma crise sanitária, organizada pelo Fórum Econômico Mundial, junto com Bill Gates e outras instituições. Portanto, o que se desvela é que um pequeno grupo, através de uma rede complexa e obscura, continua a exercer um controle extraordinário sobre as esferas políticas e econômicas do mundo. O que começou como uma simples investigação nos revelou um cenário muito mais amplo e intrincado, que, em muitos aspectos, continua sendo uma peça do grande teatro que chamamos de mundo. A Grande Fuga, o Último Alerta, o Eco da Verdade. O cenário global se deteriora a cada dia.
As sombras das elites se tornam mais opressivas, enquanto a liberdade se esvai entre algoritmos e controle social. O futuro parece sombrio, mas não podemos deixar que o medo nos paralise. Estamos vivendo um momento crucial e a verdade é nossa maior aliada. Prepare-se, porque a luta pela liberdade começa agora. Parte 1. A realidade distante. Imagine-se vivendo em um mundo onde seu crédito social determina seu acesso a bens básicos. Seu carro só funciona por 1 hora ao dia, e seu dinheiro é programado para comprar apenas o essencial. Uma pausa dramática, com uma imagem de uma pessoa em estado de choque, olhando para uma tela que revela essa nova ordem. O que aconteceu com as promessas de liberdade e prosperidade? Embora isso pareça uma distopia distante, a verdade é que estamos mais próximos do que pensamos. Olhe para os relatos sobre o sistema de crédito social da China e como isso se torna um modelo global. O Grand Reset está se tornando uma realidade, e a governança global e a moeda digital podem estar em nosso horizonte até 2030. Parte 2. O jogo de manipulação. A manipulação está em cada esquina, e a sociedade é uma marionete nas mãos de um punhado de controladores. Um futuro onde somos meros espectadores em um jogo de sombras não é um destino que devemos aceitar. Mas, se não há plano perfeito, devemos procurar brechas, estratégias e formas de escapar desse labirinto. A realidade é que, apesar da sombra do controle, há sempre uma rota para a liberdade. O primeiro passo é aceitar que a sociedade não está normal. Precisamos nos preparar. Não temos a capacidade de salvar o mundo sozinhos, mas podemos nos focar em nós mesmos. Tornar-se uma pessoa disciplinada, viver uma vida saudável e desenvolver a força interior é o caminho inicial para a liberdade. Parte 3. A Grande Fuga. Estamos em uma corrida contra o relógio. Temos apenas alguns anos para agir antes que essa agenda de controle se concretize. A estratégia que vamos adotar não é apenas sobre sobrevivência, é sobre prosperidade em um mundo em transformação. Para isso, precisamos conquistar 3 tipos de liberdade: financeira, geográfica e de tempo. 1. Liberdade financeira. Em um mundo onde as CBDCs podem nos aprisionar, a liberdade financeira é crucial. A chave é acumular riqueza e investir cada segundo em aumentar suas fontes de renda. Descarte as futilidades e priorize o que realmente importa. 2. Liberdade de tempo. Trabalhar duro não é suficiente. Para prosperar, você precisa encontrar maneiras de gerar renda sem vender seu tempo. Uma vez que você consiga isso, a liberdade de tempo se torna sua. 3. Liberdade geográfica. A liberdade de ir aonde você quiser. O mundo está mudando rapidamente e, para sobreviver, você precisa estar preparado para se mover rapidamente com aqueles que ama. Não permita que seus ativos estejam imobilizados. Ao contrário, use seu dinheiro de maneira inteligente. Parte 4. A Revolução Digital. A internet é um campo fértil para construir essas liberdades. Criar um negócio online não apenas permite que você enriqueça rapidamente, mas também o torna ágil e livre para trabalhar de qualquer lugar. O caminho para a liberdade financeira começa com a construção de uma audiência e a venda de produtos ou serviços. Nos últimos tempos, grandes bancos globais como o Silvergate e o Silicon Valley têm enfrentado dificuldades financeiras, sendo resgatados para evitar falências. Isso revela uma fragilidade profunda no sistema bancário global, que se sustenta em uma estrutura semelhante a um castelo de cartas. Muitos acreditam que os bancos centrais e comerciais estão envolvidos em um esquema econômico falho, com operações arriscadas sendo salvas repetidamente por governos e entidades reguladoras. Para entender essa complexa engrenagem, é necessário voltar ao pânico de 1907, quando J.P. Morgan liderou esforços para salvar vários bancos menores da falência nos Estados Unidos. Apesar de seus esforços, o colapso da confiança nos bancos levou a uma queda de 50% no mercado de ações de Nova York. Esse evento impulsionou a criação do Federal Reserve Fed. Em 1913, um banco central projetado para atuar como emprestador de última instância, fornecendo liquidez em tempos de crise. Nos anos que se seguiram, essa intervenção contínua dos bancos centrais criou um ciclo de bolhas de crédito e resgates de grandes instituições financeiras. Um exemplo recente foi a crise de 2008, quando bancos emprestaram grandes somas para financiamentos de alto risco, resultando em uma crise global. Em 2023, a situação se repete, mas com uma diferença. Em vez de ativos de alto risco, os bancos compraram títulos do governo, que, quando as taxas de juros subiram, perderam valor.
Isso levou à falência de bancos como o Silicon Valley. Mesmo com a supervisão constante das autoridades como o Fed, esses bancos não conseguiram evitar a crise. O resgate mais recente, através de programas como o Bank Term Funding Program, BTFP, exemplifica como o governo e as instituições centrais continuam a injetar liquidez para proteger o sistema, mas sem resolver a causa fundamental, a confiança no sistema financeiro. O problema se agrava quando se considera que, no fundo, o sistema bancário global opera de forma semelhante a uma pirâmide financeira. Através da impressão de dinheiro e da criação de dívidas impagáveis, os governos continuam a adiar o colapso econômico, transferindo o peso das crises para gerações futuras. O sistema é mantido por uma ilusão de confiança, que pode ser destruída a qualquer momento. Nesse cenário, o Bitcoin surge como uma alternativa. Livre de entidades centrais e da impressão descontrolada de dinheiro, o Bitcoin oferece um sistema descentralizado, onde os participantes não são impactados por decisões governamentais ou resgates financeiros. Ele representa uma possível saída para um sistema financeiro que, para muitos, já bateu no iceberg e está condenado a afundar. Where silence grows, every heartbeat whispers low. I reach for you, but you slip away. In this dark twilight, I lose my way. With or without your love,